Med Resumista, seja bem-vindo a mais um episódio do Med Resumos Podcast. Hoje estamos aqui com a nossa equipe reunida mais uma vez. Estamos com a doutora Alana, doutor Felipe Jordano e doutor Arlindo Neto. Iremos tratar de um tema esse muito importante para você, que irá dar o seu primeiro plantão. Aquele médico que está no gás, louco para ganhar dinheiro, aventureiro. Iremos dar dicas assim valiosas para vocês. Mas antes de tudo, se você for Med Resumista, já curte aí no nosso vídeo e você também compartilhe. É muito importante para disseminar o nosso conteúdo e o nosso conhecimento aqui para você. E se não for Med Resumista, trate de assistir até o final, porque no final você irá se tornar um Med Resumista. Netão, vamos lá. 7 dicas para o primeiro plantão. E a mais valiosa, pessoal, lembrando, é a última. Então. E tem uma mais importante ainda, né? Que é se inscrever no canal. Sim, não. É a mais importante. A dica bônus aí, antes de se iniciar o prequel aí, é para se inscrever no nosso canal. Lembra também de seguir nossas redes sociais, né? O @medresumosoficial. Não aceita imitações, tá? @medresumosoficial. Lá no Instagram a gente tem vídeo diário, dicas do plantão, dicas para a sua graduação médica de uma forma geral. Tudo isso no Instagram. E para hoje, né? O nosso vídeo especial hoje são as 7 principais dicas para o seu primeiro plantão. Eu acho até que as 2 últimas dicas são as mais importantes. A última dica é fundamental. Com certeza. A primeira de todas, né? A gente começa, você vai dar o seu primeiro plantão numa cidade desconhecida, não sabe nem o nome da cidade, né, Alana? Aí chega lá, pega esse primeiro repasse do colega, tá verde do plantão, né, Felipe? Aí chega, não sabe nem o tamanho da cidade, nem a estrutura do serviço. Aquele famoso grupão de repasse, né? O cara anunciou, fica todo mundo lá esperando, Aí no meio do caminho, bate aquele medo. Caramba, eu nem vi quantos mil habitantes tem na cidade, como é que é o serviço, é médico único, não é? Então, assim, é muito importante a gente se ater a esses detalhes, até porque depois que você assume o plantão é seu e você vai ter que se resolver, né? Resolver o BO, os BOs que chegar para você lá. Mas e, Arlindo, o que você acha? Não, então, dica número 1, assim. Dica número 1, né? Eu acho que você tem que conhecer o tamanho da cidade e a estrutura do hospital, né? Isso aí é fundamental. Basicamente é conhecer a complexidade do hospital, né? O que é que ele atende, quais são qual é o histórico do atendimento naquele hospital, que tipos de pacientes, se são pacientes graves, se é um hospital de baixa complexidade. Eu sempre gosto de falar, né? Enfim, você já sabe até pela fachada do hospital, né? Se é um hospital regional de tal cidade, se é uma unidade mista. É claro que geralmente você já vai para lá sabendo do que se trata, mas se informa, nunca é demais, né? Saber mais um pouco sobre os atendimentos. Se chega paciente politraumatizado, você já é diretamente levado para outro hospital de maior referência. A gente está falando aqui, sobretudo, em hospitais de interior, né? Hospitais de interior que tem uma... Assim, às vezes você tem que improvisar. Às vezes você tem que ser um MacGyver. Medicina de guerra, né? Medicina de guerra, por vezes sim. Então, é fundamental entender a complexidade do hospital, o tamanho, eu falo até assim, conheça os cômodos do hospital, né? Quantos cômodos tem, quantas enfermarias tem, se tem repouso. Se tem assombração, né? Se tem assombração é importante, cara. Principalmente, enfim, à noite, né? Plantão noturno. E se tem armador de rede, para quem quer armar uma rede, tudo isso é importante, tá? A estrutura do hospital, né? Onde fica a localização das comunidades, das principais... farmácia, onde fica área vermelha, onde fica o seu atendimento, qual a estrutura que tem no seu consultório. Sim, tem, né? Na verdade, também. Quais são as medicações que são disponibilizadas, para você já saber o que é que você vai poder prescrever para esse paciente que vai chegar para você. Tem umas dicas mais um pouco à frente aí, que fala especificamente sobre medicações, mas ainda falando um pouquinho de tamanho, assim, da dica, ainda falando sobre a dica número 1, é importante também conhecer o tamanho da cidade, tá? Sim. Quantos habitantes aquele hospital atende? Às vezes até a cidade é grande, tem 2 hospitais, então qual a área que compete aquele hospital? Sim. Isso é importante para você conhecer a sua, como a gente fala, né? A população adstringida, enfim, a população que você abrangida, ou abrangente daquele serviço. Tem que pegar do macro, né? Do macro para o micro, né? Porque é importante você saber a população que ela se encontra naquele hospital. Se tem PSF funcionante, muito importante, porque senão um plantão que teoricamente é de urgência e emergência, você vai ficar lá fazendo receita, vendo o exame e conversando assim, né? Aquele atendimento que é realmente para o PSF, para o UBS. Então, isso é uma coisa que vale a pena você também ficar ligado. Pegando essa parte nós vimos a macro, né? Vamos para a micro. Parte micro, no que tange ali o serviço. Quais os pontos que eu preciso saber ali do serviço? A questão, a Alana já falou. Se tem vermelha... A estrutura hospitalar, né? Que a gente já tinha falado nesse ponto.
parte de se tem UTIs, quais são os dispositivos que tem, se tem ventilador que você possa utilizar. Respirador mecânico, Respirador né? mecânico. Desfibrilador, Isso. também é importante, sabe? Outra coisa importante nos meus primeiros plantões, inclusive, não tinha, era material da própria estrutura, a gente falando sobre estrutura, material disponível. Por exemplo, no plantão, em um hospital regional, nos meus primeiros plantões, não tinha catéter de acesso venoso central. A gente improvisava eu confesso que nem sei se é um improviso mesmo, que assim, de certa forma funcionava com trocáter, catéter, né? Catéter de trocáter e tudo mais, era um pouco, inclusive, a propedêutica para o implante era diferente. Mas assim, você tem que entender assim, quando você entender as 7 dicas aqui, você vai entender que algumas coisas você tem que saber adaptar. O que você não tem disponível, mas o que você tem disponível que você pode utilizar ali para enquanto você, como a gente sempre fala, né? As primeiras horas, sobretudo a primeira hora de atendimento em um paciente crítico, né? Principalmente paciente crítico, é fundamental. Então, agora, se for necessário fazer das tripas coração, que seja feito, ou seja bem feito, né? Sim, Então, com certeza. tem que entender o que você tem à disposição, o que você não tem e o que você pode adaptar. Inclusive, no material do Guia do Plantão de Chala, tem lá as adaptações de neto, questão das medicações. Não tinha, em alguns, né, bomba de infusão contínua, né, já fazia os cálculos lá para Isso é botar importante, muito importante. microgota. Porque a maioria dos hospitais que, principalmente no interior, não vai ter aparelho de bomba de infusão contínua. Você vai ter que calcular lá microgotas, gotas por minuto. Isso é fácil, tá? Não é difícil, não. Apesar de não ser recomendado, né, pelas academias os conselhos aí de medicina intensiva, mas a equipe de microgotas, que é mais fácil, por incrível que pareça, pessoal, para quem não conhece essa realidade, existem hospitais que não tem bomba de infusão contínua. É uma realidade. Muitas. Mas a maioria delas tem equipe de microgotas. E você, que é médico resumista, vai saber como converter. Exatamente. Né? Aquelas drogas que na maioria dos livros vai ter lá tantos ml por hora ou tantos miligramas por minuto. Você vai saber devidamente como converter para microgotas por minuto, que é uma forma muito mais fácil, né, para quem está ali na guerra, para quem está ali na luta diária, vai saber E converter. já entra aqui uma coisa importante. Você vê nesse episódio e diz, não, eu vou me esquivar de plantões assim. Não. Aqui nós estamos dando dicas para você ir preparado. Você aprender como se faz esse tipo de adaptação. Correto, né? E assim, uma coisa que é muito importante, você não pode se submeter a um certo plantão que não te dá as mínimas condições de um atendimento de qualidade. Sim. Não adianta você estar num plantão que não tem um desfibrilador. O mínimo, né? Você vai fazer o quê? O paciente chegar lá parado. Entendeu? Então, assim, depois que você assume esse plantão, você tem que ver se realmente dá para eu ficar aqui. Claro que isso eu estou falando assim, no cenário, no mundo perfeito, né? Mas você tem que saber, tem coisa que dá para você contornar e tem coisa que realmente não dá para você inventar lá na hora, né? Sim. Mas uma coisa que realmente fundamental, eu preciso disso. Tem? Não tem, mas dá para fazer de outra forma? Dá. Como é que eu faço dessa outra forma? Então, chegou no plantão, aqueles primeiros minutos ali, é realmente fazer esse pente fino, para você até saber, caramba, por exemplo, tem 10 dipironas disponível. Então, você vai segurar essas dipironas para casos mais específicos, vou ficar usando outras medicações. Então, ter esse controle, essa lida com a parte da farmácia também é muito importante. Até pedir, né? Às vezes eu peço. Tem como me pedir as drogas que tem, anotado, entendeu? Você tem que chegar lá e tem que conhecer, né? Conhecer o seu ambiente que você vai dar o seu primeiro plantão. Já fazendo um gancho com isso, em serviços que eu trabalho, já trabalhei em âmbito hospitalar, tem um quantitativo. A gente tem que saber o quantitativo de pacientes que ali irão passar. Sim. E até também no interior, quando trabalhava em hospital. Uma média, né? De quantos pacientes exatamente. por dia, E isso corrobora com a parte do quantitativo, que a gente já vai entrar em outro ponto, que é o fluxo, né? Sim. É o fluxo de pacientes que ali passa naquele serviço. Eu acho que a segunda grande dica ali é entender os fluxos do hospital, né? Sim. O que é que chega e o que é que sai no hospital, né? Qual o hospital de referência, quais hospitais porta aberta ali, né? Disponíveis na região. Aí, interessante que a gente falou do macro, da localidade, foi para o micro, e a gente já volta para o macro novamente. Saber quem vai passar ali, quantas pessoas. E as questões, né? Os quadros patológicos das pessoas que ali se apresentam, né? Tudo isso, se você futuro plantonista não atentou, são coisas que, se possível, ou você chega um dia antes ali na cidade para entender, ou 1 hora, 2 horas antes do plantão, para já começar em coisas que você não vai deixar para saber já durante o plantão.
ali já durante a atendimento, né? atendimento do plantão. Que pode ser desesperador. Enfim, É como isso. por exemplo, chega um paciente muito grave, você precisa regular, mandar para um hospital de maior complexidade, se for o caso, se o seu hospital eventualmente não puder albergar, né? Então, por exemplo, eu trabalho em 2 estados diferentes, um estado a gente regula de uma forma, no outro estado a gente regula de outro. Um é através de central de leitos, que você tem que ligar, tudo mais, outro você manda por e-mail, quando eventualmente precisa de um atendimento mais complexo. Então, geralmente, essas informações não são passadas, né, no grupo de plantão. O pessoal geralmente não dão esses detalhes. Mas vale a pena ali você perguntar a um chefe de plantão, a um colega plantonista que já dá o que você está rendendo, né? Sim. Aí você chega 1 hora, 2 horas antes de render o cara, já ganha uma média com o cara, e aí você já vai perguntando essas dúvidas que ele certamente ele já vai saber lhe responder. Vai lhe passar o contato de central de regulação, se for o caso, e você já fica, se eventualmente chegar, já estou armado aqui, já sei como vou fazer, né? No caso de transferência de pacientes. Com certeza, saber, dependendo do estado, tem um código da unidade, então você já anota esse código, ou eles pedem o código, ou pedem o telefone da unidade, então é bom você já ter esses dados disponíveis, porque às vezes você vai regular o paciente, assim, nem entra tanto nesse ponto, né, mas acho que é importante falar, você quando vai regular um paciente, é meio que você tem que convencer o médico regulador que é importante regular esse paciente, entendeu? Sim. Então se você jogar o caso lá de toda forma, demonstrar que você não está Ele tão... não vai aceitar. Ele não vai aceitar, entendeu? Então, às vezes, você demora. Eita, deixa eu pegar não sei o quê. Às vezes, ele tem muita regulação para fazer, você acaba perdendo a vaga. Então, Exato. é muito importante você deixar esse caso bem elaborado, bem organizado, porque eles pedem sempre na mesma ordem. Tem estado que pede na mesma ordem. Cartão do SUS, nome, data de nascimento, não sei o quê. Os parâmetros. Você já deixa tudo alinhado, porque você passa de forma rápida, ele fica mais contente, porque você não está enrolando ele, e você vai conseguir essa vaga aí. No final das contas, você vai conseguir dar um atendimento de qualidade que o seu paciente merece. Previamente, é importante saber disso, né? Porque você já estrutura, já não fica mais um peso, né, Alana? Você olhando assim, eita, preciso mandar o quê? Quando você já sabe, você muda tudo de maneira mais organizada. Só falando assim, do fluxo, ainda é importante você saber, além do quantitativo que geralmente atende no hospital, geralmente a gente atende de 100 a 150 pacientes por dia. Saber com a sua equipe, né? Se vai ser médico único, se não vai ser, se vai ter mais dúvidas, até que horas que fica o médico. Mas também é importante saber se chega gestantes, se chega crianças nesse plantão, porque esse fluxo já vai ser diferente. Se vai ter serviço para regular, se não vai ter. Ó, importante também beleza, você já sabe para onde transferir, já sabe os contatos para os quais você pode ligar, ou enviar e-mail, enfim, para conseguir a transferência. E você viu que precisa transferir o paciente. E aí, quem vai transferir? É outra parte importante de conhecer no hospital, né? Por exemplo, num dos hospitais que eu trabalhei, quem fazia essa transferência era o SAMU. Porque no hospital, na cidade, tinha SAMU disponível. Em outras cidades, já que eu também trabalhei no interior mais, vamos dizer assim, remoto, quem fazia a transferência era o médico plantonista. Isso. E às vezes era plantonista único, irmão. E aí você tem que entender que, se você precisou transferir um paciente, e aí já envolve várias questões éticas, inclusive a gente vai trazer um debate mais a fundo sobre isso. Eventualmente você teria que transferir um paciente grave porque precisava ser transferido, mas deixava o hospital descoberto, porque não tinha outro. Se chegasse outro paciente grave, você poderia responder por isso. Então é importante entender esse fluxo. Eu não aconselho que você deixe de dar plantão necessidades, porque, enfim, você precisa saber manejar, precisa saber administrar isso aí, mas tem que entender que configura, em certos casos, abandono de plantão, inclusive. Com certeza. Então você tem que entender qual a estrutura é responsável pela transferência desses pacientes. Perfeito. Eu acho que um terceiro ponto a ser abordado também, uma terceira dica, que para mim é uma das mais interessantes, porque essas outras dicas que eu falei até agora, eu não apliquei. Eu estou falando agora, assim, são dicas que eu queria que eu já saber. A gente né? aplica, né? A gente aplicou. A gente Exato. se sentiu na pele nos primeiros plantões. Pode, cara, claro, porque isso daí é... Arsenal terapêutico. Se você chegar lá naquele serviço, você não souber nem quais as medicações que ali se encontram, fica muito difícil. Você vai prescrever uma coisa quando vê, não tem. Eita, então vou para a segunda opção. Também não tem. E o interessante é que eu passei por isso recentemente, foi para um estágio, no serviço, e um colega meu fez, eu vou pegar as medicações, vou lá na farmácia para ver as medicações que tem. Eu fiz, não, cara, aqui eu já... E não conhecia, foi O erro, né? pedi perdão pela minha pequenez e subestimei também. Eu fiz, cara, anotei, os anti-inflamatórios são esse. Os corticóides, esse. E ele fez, não, mas vamos lá. Cheguei lá, fiquei de cara. Ele fez, tem cetoprofeno? Eu fiz, não tem cetoprofeno. Tem tenoxicano? Não, tem também. Quando nós chegamos lá,
tinha todos esses e mais alguns. Então, a gente às vezes subestima, né, o serviço, ou às vezes acha que tem, né, Neto? É o pior, né? E não tem, ele estima. Exatamente. O pior é se você achar que tem, não tem. E o pior é você descobrir que não tem Na hora que precisou. na hora que precisa, né? Assim, eita, eu precisava disso, né? Já era para estar fazendo, eita, doutor, não tem, entendeu? E assim, é sua obrigação saber isso realmente na ponta do lápis. Porque tem situações, emergências, que não dá para você ficar lá na hora, sair, tem, não tem. Exatamente. Então eu acho que essa, com certeza, é uma coisa que a gente deve muito se ater. Essas foram as primeiras coisas, eu acho. Quando eu chego no plantão hoje, para mim é... Deixa eu ver as drogas. Chega lá, conversa com a farmacêutica, me repasse aí a lista das medicações que tem disponível no serviço. E não só de emergência, assim, né? Até antibiótico, assim. Materiais médico-hospitalares também. No geral. Tem uns que não tem. E você precisa saber quais Eu são. acho eu acho que quase todas, Memento que fala, né? Geralmente eles têm uma lista das medicações que são. Às vezes nem tem aquela medicação no dia, mas aí pode ser que volte a ter na farmácia, não sei. Às vezes eles têm uma lista de medicações que geralmente tem ali disponível. Eu geralmente fazia, realmente isso eu fazia no primeiro plantão. Eu pegava esse papel e ia estudar um pouquinho de indicações, contraindicações, efeitos adversos de cada uma. Claro, você não consegue ver tudo, né? Amigo? Sim, enfim, você já... Você vai estudar ao longo dos plantões finais. Às vezes você pega esse plantão por 6 meses, sei lá. Então você tem 6 meses para conhecer aquilo aí. Claro, você também vai adquirindo a experiência ao longo que for aplicando, né? Você aplica e vê que, enfim, eu tenho muito medo de aplicar a medicação no começo, que eu tenho medo de ter sempre efeito adverso. Mas efeito adverso é exceção, pessoal, entendeu? Tem que entender que é exceção, né? Eu posso estar Isso, verdade. Posso estar falando besteira. E é aqui, dica de ouro isso aí, pessoal, que a Arlen tá falando. Porque saber o que tem no serviço ali não vai ter todas as medicações, mas você pega ali as que tem, as mínimas, conhece, né? e conhece, estuda a farmacologia, estuda os efeitos adversos, os efeitos Você colaterais. não precisa conhecer, né, o 100% de um Hengday, né, um livro de farmacologia. Todas as páginas, mas assim, se você entender aquelas 50 drogas, que às vezes não chega nem isso em alguns hospitais, aquelas 50 drogas, medicações disponíveis na farmácia já é suficiente para conduzir bem um caso. E dica de farmacêutico. Quando você pega na aplicação, que é o âmago de muita gente, Alana, estudar farmacologia. Como é que eu vou aplicar isso na vida prática, assim? E quando você, inclusive eu, na minha vida profissional, tem sempre diurnamente estudando antibiótico e você, só na prática, você vai vendo, quando vê a aplicação, fica mais fácil de aprender. Sim. Você lá no serviço, quando estuda, quando vê as aplicações mínimas, aí você fixa muito mais fácil. Dica de ouro de estudo aí, viu? Tanto que no nosso curso que a gente está terminando, né, de desenvolver, eu acho que a essência dele é realmente descomplicar aquilo que, assim, a gente está no ciclo básico. Não, deixa para aprender como prescrever no clínico. Aí no clínico o cara não aprende. Aí deixa para aprender no internato. Aí no internato o cara também não aprende. Então, primeiro eu já deveria ter aprendido no clínico. E é justamente... Seria mais fácil, como é que você chegou no internato sem saber prescrever isso? Então, assim, quando eu me formei, eu acho que sem brincadeira, a minha maior dificuldade era saber como eu fazia a diluição. Só que eu sabia qual era a droga, eu sabia a indicação, a contraindicação, a posologia, mas eu não sabia como diluir, se era assim, se era assado. Então, esse curso que a gente está fazendo, né, aproveitando aqui para fazer o merchan, eu acho que o que a gente está trazendo assim como um ponto forte é justamente essa aplicabilidade mais easy, né? O cara vai olhar, é só isso. Realmente é só isso, mas se você não aprender... Você precisa saber, né? Você precisa saber, exatamente. Já é uma dica para os mais novos aí, a forma de estudar é uma ótima forma de estudar. Tá vendo aquilo ali no básico, farmacologia, como é que eu vou aplicar isso aqui futuramente, na prática clínica? Se alguém perguntar, eu vou saber responder. Se eu tiver ali na prática mesmo, ou na condição de médico, como é que eu vou aplicar isso? Isso é muito importante, porque vai nortear bem a sua forma de estudar. E uma dica aqui para finalizar, não façam plasio. Cara, depende. Eu acho que ainda se foi em bolas, não. Eu acho que dentro dessa dica aí, falando sobre isso, eu acho que é uma coisa que a gente só pensa no ambiente hospitalar, mas tem pacientes, não, a maioria deles que você consegue estabilizar, consegue tratar, consegue resolver aquele problema no pronto atendimento, mas geralmente, pelo menos eu quase sempre faço isso, você já deixa uma medicação de suporte para fazer em casa, até que eventualmente esse paciente consiga fazer um suporte, consiga fazer um acompanhamento com um médico especialista, o que for. Então, não é só, assim, quando você, beleza, já se familiarizou com as medicações daquela estrutura, daquelas 4 paredes hospitalares, eu depois expandia meu conhecimento. Eu procurava já conhecer as farmácias vizinhas. Eu partia para a rua. Quando acabava um plantão, entre um plantão e um PSF,
Eu ia fazer visitas em algumas farmácias, eu até coloquei assim, faça amizade com o farmacêutico, das farmácias vizinhas. Farmácia Popular, as maiores farmácias da cidade, as farmácias mais próximas dos hospitais, para você entender quais algumas, claro, você vai chegar lá, vai ter, aí sim, vai ter várias medicações. Mas as medicações que você conhece e as que você mais prescreve, você vai aprender. Ou eu vou prescrever somente isso, que eu só sei isso. Então, vai já procura saber se aquela medicação que você sabe prescrever está disponível. Porque não adianta, de nada adianta, você resolver o caso e prescrever para o paciente uma medicação que, quando ele vai procurar, não tem. Não tem. E aí já complica e esse paciente vai voltar no outro plantão, no próximo plantão, seja para substituir a receita, seja porque o problema piorou, ou ele não conseguiu tratar de forma adequada em ambiente ambulatorial ou em casa. Você implementou outro problema para ele, né, Aline? Sim. Então, eu acho que se expande, sai um pouquinho também do hospital para também conhecer as vizinhanças do hospital. E falando um pouco disso aí, a gente tem algumas situações que a gente precisa realmente quebrar o fluxo. E assim, inventar moda, digamos assim. Porque eu estava num plantão e eu precisava de uma certa medicação, não lembro qual era, e eu sabia que tinha um hospital a 20 minutos. Aí eu precisava dessa medicação, não tinha TT, não sei o quê, aí liguei. Falei, qual o número de lá? Liguei, deixa eu falar com o médico aí, com o farmacêutico, expliquei a situação, aí o médico falou, não, pode mandar vir buscar. Então assim, eu não tinha outra forma de resolver a situação, sem ser com aquela medicação, não tinha outra forma. Isso é muito bom, cara. Isso aí resolver a vida do paciente de uma forma que era além de sua possibilidade ali, exatamente. Né? Pô, muito legal isso. Exatamente. Vaninha, era meia-noite, 1h da manhã, e eu falei, é a única alternativa que eu tenho, eu não consegui regular o paciente. Liguei, o médico foi super solícito, falou, pode mandar vir buscar, eu só não vou levar porque a gente está sem ambulância e tal. Então, em 10, 20 minutos, foi, buscou, voltou, fiz a medicação, resolveu. Então, assim, a gente tem que ter essa proatividade, até porque não é só a gente que vai ganhar com isso. Eu fiquei muito feliz que eu resolvi um problema de uma forma, digamos assim, inesperada, né? Mas o paciente percebeu a vontade que eu tive de ajudar. Porque tem médico, assim, tem situação que o cara fala, não tem, não dá para fazer. Sim. Então, lavar as mãos, né? É lavar as minhas mãos. Mas você assumiu o plantão, você tem que assumir também, assim, as complicações, né? Não tem a medicação, precisa. Então, esse plantão dá para continuar? Não dá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não é para você não aceitar o plantão em regiões remotas, digamos assim, mas você vai preparado para essas situações adversas que você vai ter que quebrar um pouco o fluxo ali, né? Isso. Pessoal, professor do nosso guia do plantonista, Dr. Felipe Jordano, viu? Vamos junto. Pessoal, vamos lá. Arlindo, quarto ponto, né? A questão Papel, né? é muito importante. Essa daí é... Muito não menos importante, importante, né? Vamos ser sinceros, né? É remuneração, coisa que às que vezes a faculdade não ensina, que não né, ensina, Sabino? exatamente. E é muito importante você saber, né, Neto? Eu acho que a questão de remuneração é muito importante, né? Eu acho que você tem que saber primeiramente quanto paga, né? Não dá pra gente dizer aqui o que é pouco ou o que é muito. Obviamente você vai entender até pelos colegas ali na região, quanto que eles recebem, enfim, qual é o seu objetivo, né? Qual o seu almejo financeiro, né? O que para você é caro, o que para você é barato, que pode não ser para outras pessoas. Então, assim, quanto paga, saber se é pouco é muito, é difícil de mensurar, saber, né? Mensurar. Mas é importante saber quanto paga, né? Se paga, né? E como Outra paga dica também, importante, né? Se paga e como paga. Se já houve, enfim, calote, tá cada vez mais comum. Inclusão anual. Tá? Então, assim, tem que entender se está sendo pago em dia, se existe alguma burocracia para poder receber. Muito importante também é saber se o hospital aceita pessoa física ou somente, né, pessoa jurídica, né? Que já é outro papelado, outra burocracia para abrir, né, a PJ, né? Para poder receber, questão de descontos também, né? Quanto ao bruto, quanto ao líquido. Eu até vou abrir um pequeno parênteses aqui, porque, cara, por incrível que pareça, eu nunca fui muito bom em finanças, enfim, era difícil entender o que era bruto e o que era líquido, cara. No começo eu não sabia. Aí quando eu comecei... falou aí foi aí que né? começou a entrar. Quando entrou dinheiro na minha conta, é que eu entendi realmente a diferença de bruto pro líquido, entendeu? Então, dos basicamente... impostos, né, que retira. Bruto é o que geralmente, assim, aquele né, vamos simplificar, tá? Bruto é aquele valor total, quando você vê aquele valor cheio e tudo mais, só que quando vão descontando os descontos, vem pro líquido. Então, o líquido é o que cai na sua conta. Bruto é a ilusão, né? Bruto é ilusão. Isso. Bruto é ilusão. Líquido é o que está na sua É a conta. realidade. Então, tem imposto de exatamente. renda, Melhor definição aí, INSS, tem os descontos de PJ. Gasolina, lanche, café, pizza. Não bota isso, não. Porque aí Pizza, importante, né, Felipe? a pizza Pizza vem pra pizza equipe. vem para a próxima aqui, para próxima dica, inclusive. E a próxima dica, pessoal, a gente vai para o atributo 5,
é você conhecer a equipe no qual irá trabalhar. É muito importante conhecer a equipe da enfermagem, criar aquele vínculo, ter uma boa comunicação, né, Alana? Lógico. Você chegar a se apresentar, mostrar a sua disponibilidade em ajudar, ver... Eu E digo ser- mais, já- e ser ajudado também, né? Eu digo mais, Savinho, além de conhecer a sua equipe, né, conhecer com quais enfermeiros ou enfermeiras que você vai lidar diariamente, o pessoal dos técnicos, né, Sim. técnicos e técnicas, farmacêuticos e tudo mais, Fisioterapia, porteiro, porteiro, fisioterapeuta, todo mundo, condutor de ambulância. todo mundo se ajuda. Mas eu digo mais, conheça também o seu empregador, na mesma dica, conheça o seu empregador. Quem está me empregando? É diretamente o diretor do hospital, diretor daquela clínica, é o Cooperativa. prefeito, entendeu? O pessoal ali é o pessoal da política da cidade, né? Conheça, converse com ele, né? Se apresente, obviamente, Sim. senão, se não for possível antes do plantão, qualquer motivo que seja, dê um jeito de se apresentar logo após, mostre proatividade, mostre gentil. disponibilidade, entendeu? Claro que você não vai ser um médico particular, né? Mas assim, você vai mostrar sempre disponibilidade, porque, pessoal, isso conta muito. Tem uma história- Você não sabe como conta muito, entendeu? Independente de partido político, independente de ideologia política, se eventualmente for um político que lhe contratou, mostre disponibilidade e que isso cara, isso faz uma diferença Enorme. Não é ser babão, né? A gente não precisa ser Exato, babão. É exato. você ser profissional, né? Sim. Como qualquer outro emprego. Você chega, você se apresenta para todo mundo, Sim. sem ficar naquela encheção de saco. Tem uma vamos dizer assim. história interessante. Uma história não, um fato. Foi ainda esse ano. Fui acompanhar a Arlinda lá no serviço dele. Aí foi uma cirurgia lá, né? Uma neurocirurgia. Aí a enfermeira, olha só, cara, quando é alto nível. A enfermeira disse que era o primeiro dia dela, lembra? Lembra? Era o meu primeiro Acho dia que e tal. provavelmente. E Arlindo, para tranquilizar ela, para mostrar a gentileza, que isso é o que realmente importa quando vocês trabalhem aqui. Ele fez, é o meu primeiro dia também. Que não era, né? Que não era. Hum, Ele fez, fulana, é o meu primeiro dia também, então tenha paciência comigo que eu vou ter. E ela quem estava mais nervosa. mais É nervosa. empatia, né? Eu acho que A tem que ter empatia. empatia. Empatia conta muito. E aquilo me pegou. Eu vou dizer uma dica aqui, ó. Eu vou dizer E uma dica, percebi. eu A vou dizer uma gentileza, dica, né? uma dica de bastidores aqui, assim, enfim, não dá pra cortar, né? Porque é ao vivo, enfim, não é ao vivo. Mas é basicamente o seguinte, sabe? Eventualmente, cara, você acha que é o médico porque você vamos dizer, acha que é o topo da cadeia, não é. Geralmente o chefe do plantão, ou a chefe do plantão é o enfermeiro, Com certeza. entendeu? Inclusive, se eventualmente ocorrer erros, ocorrer deslizes, ou até coisas que você não esperava que acontecesse, vai ser reportado por ela ou por ele, Então, pelo sim. enfermeiro. Então, assim, é muito mais fácil de conduzir ou de administrar esses eventuais erros, esses eventuais deslizes, que às vezes nem é culpa sua, às vezes é porque você não sabia o fluxo, não prestou atenção nas dicas prévias, hoje nas dicas próximas, que a gente vai passar aqui, mas é muito mais difícil um enfermeiro querer o seu mal, querer lhe queimar, assim, o seu chefe ou algum, não vou falar enfermeiro, tá? Vou falar colega de plantão, pode ser até um próprio médico, um plantonista com quem você divide o plantão, ele querer queimar seu filme ou querer lhe notificar, querer lhe denunciar, se você já tem um vínculo com essa pessoa, com essa Com equipe, certeza. entendeu? Então, assim, claro que isso é só mais um benefício, tá? Porque a fluidez do serviço, do atendimento, no final de tudo, quem se beneficia é o paciente. Isso. Sempre no final de tudo, quem se beneficia é o paciente. Mas, eventualmente, você acaba evitando algumas dores de cabeça se você criar um vínculo com a equipe. Primeiro, corta da sua cabeça porque você não é chefe de nada. Deixa o ego de lado, Tá. totalmente. Enfim, o ego tem, na verdade, o ego tem cada vez mais caído por terra aí, o ego médico, mas talvez você não diria, inclusive, isso é uma dica super importante que eu aprendi demais. Você, às vezes, se acha, sei lá, porque fez 6 anos de medicina, porque é médico, mas você, às vezes, não é nem o mais inteligente do plantão, Com certeza. tá? E, inclusive, eu me lembro, mas a maioria deles, Eu aceito todos opiniões são, vamos dizer deles. né? Mas, enfim, isso não vem nem a pauta, mas, assim, é questão de quando eu me lembro, no meu primeiro plantão, inclusive na minha cidade, no hospital regional, que já é uma complexidade maior, eu vou até falar medicação, eu acho que eu passei por metazina EV, eu não sei por que eu passei por metazina EV, a enfermeira antes de administrar, inclusive porque já me conhecia da cidade, mas chegou, doutor Arlindo, tal, a gente geralmente fala, putz, é mesmo, entendeu? Então assim, coisa que eu tava ainda, porque você aprende, mas na hora da prática é outra, cara, É outra outra coisa. cega, né? É cega, às vezes você sabe da droga, mas Sabe. não sabe como administrar. Que já entra um ponto importante aqui, pessoal. Quando chegar para a sua equipe, ainda nesse atributo, chegar e humildemente falar que realmente
É o primeiro não plantão. detém, é o primeiro plantão, não detém todo o conhecimento do mundo, como, por exemplo, a administração de uma medicação. Que Não, eu está aprendi isso aí. disponível para ouvir as opiniões, que está ali para ajudar, que quer ser ajudado também, que se mostrar disponível para Nos meus as primeiros opiniões plantões, dos outros também. nos meus primeiros plantões, com que eu mais aprendi, até porque eu era médico na maioria das vezes, foram com os enfermeiros, que eram mais experientes do que eu. Forma de administrar, até como pegar acesso periférico, que eu não aprendi durante a faculdade, aprendi com eles. E é importante, você aproveita o tempo livre para estudar, claro, assim, no plantão ali, mas vá fazer networking, Com certeza. certo? Fazer um certo, criar seu vínculo com os enfermeiros, com a equipe, e aprenda a fazer alguns procedimentos que você não aprendeu, porque eventualmente você vai precisar fazer. Sim, Seja no hospital, seja até em casa, com certeza. com seus familiares, você vai precisar pegar um acesso, passar algumas sondas, alguma Sim. coisa assim. E aproveitando até, aconteceu comigo faz alguns dias, chegou uma paciente, uma idosa, paciente grave, foi direto para a vermelha, e essa paciente tinha indicação de intubação. Então, quando eu cheguei, que eu vi o enfermeiro rapidamente, em poucos segundos, que a gente já tem essa sintonia, para você ver a importância, eita, deu uma falhada aqui, né? A importância dessa sintonia. Ele falou o caso, eu já vi que tinha indicação, quando eu me preparei, me posicionei para intubar, já estava tudo pronto. Então, se fosse uma equipe que eu não tivesse essa afinidade, essa sintonia, às vezes tem aquele questionamento, doutor, vai entubar mesmo, sabe? Aí você voa, aí vai preparar as coisas. Eu já cheguei, só de bater o olho nele, na paciente, eu já vi que tinha que fazer. Então ali a gente rapidamente, aconteceu tudo de forma perfeita. Foi realmente, rápido, né? foi uma orquestra ali. Tava tudo, tinha um maestro. Eu já tive Os caras caso... ficam felizes, né? Aqui não é tão bom, Não cara. teve aquela tensão, porque às vezes você vai tomar um paciente, você fica muito nervoso. Então foi só aqui. Isso, pá, acabou, não sei o quê, ventilou. Então, assim, por que eu tô querendo dizer isso? Porque se você acha que você é o centro, esqueça. É mais fácil ter um plantão sem você Exato. do que sem a equipe da enfermagem. Sabe? Não é verdade? É verdade. Tanto que tem unidades que funcionam dessa forma e regulam, enfim. Mas o que eu tô querendo dizer? A humildade só vai te trazer benefícios. E quando você chegar num plantão e todo mundo fala assim, caramba, esse é um médico de gente boa. Sim, Quando você escutar isso, você tá no caminho certo. É. total. Agora, quando você chegar e a galera sabe, você fala, eu fiz alguma coisa errada. Cara, eu acho que ó, aconteceu comigo. Tem uma dica que eu levo no coração, que assim, o plantão tem que acabar às 7. O que significa isso? Às 7 da manhã, às 19, mas tem que acabar às 7. Nunca deixe pendência para quando você tiver 8, 9 horas depois ligarem e você ter que resolver. Isso, é Porque foi algum deslize seu, alguma coisa que você esqueceu de fazer, eu sabia que tinha que fazer, não fez e lhe acharam. Barrigou, né? Barrigou, velho, o termo barrigar ou maletar, como a gente chama na residência. Mas já aconteceu de algum documento que eu esqueci de assinar ou assinei de forma errada, o enfermeiro me ligou, doutor, vem aqui e tal, porque a gente sabe que pode dar errado e tudo mais. Ou seja, se eu, eventualmente eu não tivesse uma boa relação com aquele enfermeiro, provavelmente eu estaria respondendo por isso. Com então, certeza. vale a pena. Por isso que assim, faz parte dessa dica aqui, ó, reserva uma parte do teu valor líquido, né, do que entra no seu naquele plantão ali para pizza, cara. Compra pizza. Compra lanches, e assim, participe, tá? Compra e vai, pessoal. Não, assim, Fraternizar. confraternize com o pessoal, tira ali durante a tarde. O pessoal tá cansado, o pessoal já vem, às vezes vem de outro plantão. Quando você compra, pessoal, vamos parar um pouquinho, tá tranquilo aqui agora, vamos lanchar junto, vamos conversar. Não é comprar o pessoal com lanche. Não, Tipo, nada é tipo disso. se confraternizar mesmo, é uma E eu forma de falo- gentileza. E eu falo, compre, né, você, porque geralmente, por mais que bom, a gente sabe que a minha realidade, o médico geralmente é quem recebe sim, mais, tá? é A verdade. gente sabe disso. Então, assim, não custa nada, tá? Tirar um pouco daquilo ali que você está recebendo para partilhar com o pessoal que está lhe ajudando, faz parte da sua equipe. Não, tranquilo, eles estão recebendo lá também, mas você entende, pessoal. Você não é Verdade, é sua retaguarda, né? Exato, você vai precisar e precisa deles. Eu acho que também faz parte também, né, pessoal, de conhecer a equipe, é saber quantos médicos de plantão, né? Quantos médicos estão no plantão, com quantos você divide o plantão, se pode dividir o horário do plantão, isso é importante também. Se pode dividir dia a dia, isso tudo você pode falar diretamente com a direção, já previamente você conheceu, e é isso aí. Só isso aí mesmo, né? Nessa parte da equipe, eu tenho mais alguma coisa? Quer acrescentar Pifão. mais uma história de vida aí? Não, agora. Já vai para o próximo atributo? Essa aqui Sim. eu acho que é o que pega, né? É verdade. Já fez amizade com a equipe, conheceu Já o conheceu pessoal. o seu empregador, né? Agora é mão na massa, meus caros. E saber os procedimentos, né, Felipe? Exatamente. Assim, Faz o corte aí, ó, os 10 procedimentos principais que você precisa saber para o seu primeiro plantão. Aí. então, e aí? Quando você teu primeiro plantão, Alana, como é que foi? Teve alguma emergência, algum BO grande? Não, assim, de procedimento não. Chegou criança, né? Que é o trauma, Criancinha? criancinha pequenininha, bebezinho, e também era um hospital que chegava gestante. Chegou gestante também.
Mas de procedimento, não. Chegaram nos próximos. Nos próximos eu precisei. Chega parada, chega paciente que precisa de intubação. Sim. Então, procedimentos que você precisa saber fazer para você ir para o seu plantão. Não adianta só você achar que sabe, achar que desenvolve, que desenrola, e na hora não saber fazer. Chegar lá na hora... Quem vai se prejudicar é o paciente. Chegar lá, a colega enfermeira, já fez, doutora? Já. Dos bonecos da faculdade. Aí não, viu? E um dos meus primeiros plantões, caramba, se vocês já passaram por isso, vocês vão saber o que eu tô falando. Quando você passar, você vai lembrar desse podcast. Dei plantão num lugar que quando você ia pro repouso, tinha uma sirene dentro do quarto. Aí um toque era verde, 2 toques era amarela e 3 toques vermelha. E era em cima da cama do cara. Eu sei lá, naquele soninho, aí tem uma vez, aí já o susto, né? Aí a segunda, o cara já vai levantando. Quando toca a terceira, o coração já tá ali 150, né? Tortura chinesa, isso aí. Exatamente. Eu falei, não tem como descansar desse jeito. Porque às vezes o cara tava cochilando e, será que tocou? Sabe? Enfim, então, o que eu tô querendo dizer isso? Nesse meu primeiro plantão, um dos primeiros que eu dei, na verdade, chegou muita emergência. Então, assim, eu lembro que quando tocou, a primeira vez que tocou essas 3 sirenes, eu não sabia nem o meu nome mais. Eu sabia que era uma emergência, eu sabia que era uma vermelha. Eu fui pensando no caminho, caramba, deu um branco geral, lascou. Então, Dá, cara. eu fui respirando fundo assim, bem devagarzinho, pra ir recuperando o fôlego. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando chegar, que vai chegar, não adianta. É melhor você parar, respirar ali, orar um Pai Nosso, sei lá, lavar o rosto, se estabilizar, do que você chegar na vermelha abalado e você tem que passar confiança para sua equipe. Na verdade, uma coisa é o principal. Porque, querendo ou não, por mais que nesse dia a enfermeira era maravilhosa, ela, doutor, fica tranquilo, vai dar certo, a gente vai resolver. Então, ela me passou a confiança e depois disso eu fiquei bem. O que eu tô querendo dizer com isso? Não adianta querer chegar e botar a banca. Não, você chega, pessoal, vamos aqui e tal, não sei o que, até que você vai avisar que é seu primeiro plantão, né? Então você vai com tranquilidade que no final as informações vão vindo, mas partindo do pressuposto que você sabe fazer. Você precisa saber fazer para você poder passar confiança. Porque se você não souber, não tem como passar confiança para a sua equipe, né? Mas quais procedimentos a gente está falando? Todos os 20 que você aprendeu na faculdade, ali da parte de cirurgia? Todos não é muito, né? Mas uns 10... Eu acho que 10. São os 10 procedimentos fundamentais. Claro que tem muitos outros aí, né? Como, por exemplo, sei lá, parto. Eu nunca fui o GO da turma, mas também eu desenrolei um outro parto. Então, assim, a minha vida toda desenrolei dando plantão de emergência sem precisar fazer parto. Então, assim, eu nem coloquei parto nessa lista. Mas acho que esses 10 aí, vez ou outra, você vai acabar precisando e você tem que saber conduzir. Você não precisa ser o melhor. Não precisa ser expert, não precisa ser residente em parada cardiorrespiratória. Mas você precisa saber, número 1, conduzir uma parada cardiorrespiratória. Até porque é a emergência das emergências, né? Eu concordo. Que já faz um link com a estrutura do hospital, se tem desfibrilador, Se tem droga, né? se tem droga vasoativa, saber, vocês veem que já conflui. A cada Uma minuto, coisa tá linkando a a cada outra. minuto, a cada minuto que você retarda um atendimento de uma parada cardiorrespiratória, o paciente perde ali 20% de chance de um desfecho favorável. Então, assim, cada minuto que passa é crucial. Em 5 minutos, basicamente, que você perdeu, o paciente Já quase tem- irreversível. É. Então, assim, o ponto eu ainda incluo aí também cardioversão, tá? Então, ou seja, emergências, o ápice da emergência cardiovascular ali, Seja o PCR ou arritmias, saber conduzir o parada cardiorrespiratório e cardioversão. Seja ela É o número elétrica, seja com medicamento. Sim, Isso. química, assim, e assim, eu vou falar para cada. Inclusive, eu tava lá no serviço, quando eu vi lá adenosina, fiz, cara, É. tem todo mês. Acho que para Por cada. incrível que pareça, tem difícil. a Miodarona, tem locais que não tem. Eu vou repetir isso aqui toda dica que eu falar, mas para cada uma dessas, a gente tem solução, tá? No guia prático da urgência e emergência do Med Resumo. Na verdade, tem que ser dito. Segundo, intubação traqueal, cara. Não vai pro serviço sem você saber o mínimo Eu básico de fiz intubação 50 traqueal. intubações no boneco da minha faculdade, né? Tô pronto. Olha, Mas, ajuda bastante. Ajuda. Bastante. É. Você não mas pensa é bom. que entubar modelo não ajude. E, eventualmente, se você achar que você não está seguro, mesmo tendo entubado 50 bonecos, tente ter uma retaguarda, alguém que possa lhe ajudar, alguém na cidade, algum médico mais experiente, que se eventualmente precisar, às vezes não dá nem tempo de chegar, você tem que desenvolver ou desenrolar. Mas, se você souber o passo a passo teórico
E lembrado que você viu no boneco, pessoal, vai ter alguma dificuldade ou outra, porque boneco não tem variação anatômica, não tem questão de peso maior, peso menor, área pescoço difícil. de área difícil. Mas você vai desenrolar. E eu sempre falo, sabe, pessoal, uma coisa assim, ou se eu não souber entubar, eu vou fazer mal àquele paciente, pessoal. Ou entuba ou intuba. Se você não entubar, o desfecho vai ser pior. Tem que pensar na possibilidade de vou salvar uma pessoa. Aí o cara pensa, né, do ponto de vista cognitivo, eita, Sim. faz errado. Como é, Felipe? É o professor da Não. gente. E outra coisa, Mostra aí como é que faz. abre aí o Mercado Livre agora. Abre o Mercado Livre agora, máscara laríngea. Compra, vê um kitzinho com todos os também. tamanhos. Bugie. Hoje. Já deixa preparado. Tem que entubar. Meu amigo, você tem que estar preparado. Não, tentei 1, 2, 3 vezes. Não vai entubar. Sim, então pega e passa a O bugie máscara. É muito importante, é uma dica legal aí, É, cara. o bugie é sensacional. Eu só não incluo nas dicas aqui comprar um vídeo laringoscópio, porque você vai precisar agora de uns 5 plantões ou mais. Bora sortear um vídeo laringo? Bora, quem sabe? Não faço propaganda agora, mas quem sabe. Mas, enfim, enfim, porque o vídeo laringo eu nem não incentivo tanto, porque você tem que aprender o método Claro. correto. Vai, sei lá, e aí, o vídeo laringo, que eu só sei entubar com o vídeo laringo, tá descarregado. Vai do menos pro mais, né? Entendeu? Vai do basicão para o mais Exato. complexo. Exato, né? exato. Mas eu acho que vai com calma. O vídeo laringo você pode ter, quando você for anestesista. E Agora assim, importante conhecer isso aqui, né? O cara, assim, realmente tem gente que nunca pegou, não teve a oportunidade de pegar no laringo. Então, assim, parece besteira, né? Mas você se familiarizar, saber onde é que abre, onde é que troca a pilha, como é que eu troco essa. Como é que encaixa? Como é que encaixa, tá funcionando a luzinha. Às vezes é uma coisinha aqui que você não mexeu, às vezes ela tá funcionando perfeitamente, mas tá um pouco Mau desenroscado, contato, né? mau contato. Então, assim, é importante ter Manejo. essa afinidade com o Sim. instrumento, né? E repito mais uma vez, né? No guia do plantonista, no curso prático do guia do plantonista, de urgência e emergência do Mediazuns, a gente vai falar sobre isso. Não só um adendo, além de ter o curso de intubação, intubou, faz o quê? Vai ter um curso com anestésio, né? De ventilação. Pós-intubação, né? Pós-intubação. Curso falando sobre os parâmetros da ventilação mecânica. Intubou, o que eu faço agora nos próximos segundos? Então, a gente vai ter isso para vocês também de forma bem Passando rapidamente assertiva. aqui, ó, um terceiro, cricotireoidostomia, vocês vão saber indicação, contraindicação, enfim, quando usar, quando não utilizar, e o passo a passo de como fazer também está no nosso curso prático, tá? Acesso venoso central, muito importante. Como vocês sabem ou não sabem, mas lembrando, algumas drogas devem ser feitas ou incluídas apenas por acessos calibrosos, geralmente acesso venoso central. Eventualmente, também, alguns pacientes que têm dificuldade de acesso venoso periférico, eles vão precisar de seu suporte, que é um ato médico, tá? A aquisição de um acesso, do acesso venoso central é feito obrigatoriamente pelo médico, então, você tem que dominar essa técnica, e não tem segredo, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, a gente vai mostrar no nosso curso prático, né, de urgência e emergência, também tem alguma coisa sobre isso, tá? Suturas, eu diria o quinto procedimento de suturas é muito importante. Eventualmente você vai receber um paciente com traumas mais, né, com politrauma ou traumas menos complexos, que eventualmente você vai precisar suturar, estancar aquele sangramento, né, controlar aquela hemorragia. Inclusive tem um vídeo de Arlindo lá no nosso canal. Cara lá com um TCE, né, Arlindo? Lá no nosso canal, no nosso Instagram, né, nosso perfil no Instagram, tem um vídeo falando sobre scalp, né, uma estrutura de scalp que o pessoal acha que não, é melhor encaminhar de não. Você tem que controlar a hemorragia, tá ali no passo a passo do ATLS, né, então você Já quer se livrar, né? Já quer se livrar do paciente. Sutura, manda caso o paciente pode até sangrar, né? Pode ter uma hemorragia, Arlindo. Sim. Então você vai, sutura, e lá o neurocirurgião, ele retira a sutura se tiver um TCE. Se for necessário, o neurocirurgião tira. Mas enfim, a gente fala de cabeça, mas em todo local você tem que como eu falei, aquele primeiro atendimento ali do paciente é o mais importante que ele vai precisar. Então tem que providenciar o máximo possível dentro da estrutura. E estrutura, todo hospital tem, pelo menos a maioria deles, né? Tem o equipamento básico para desenvolver uma estrutura básica. Sexto, né, um sexto procedimento ali dos 10 procedimentos fundamentais para o seu primeiro plantão, eu diria que é aquele que você já sabe pegar central, beleza, sabe pegar subclave, que para mim é o melhor. Eu adoro pegar subclave, para mim é que eu tenho mais experiência. Só que tem aquele probleminha básico que todo mundo tem medo, que é o famoso pneumotórax, né, por função ali da... Então, se você sabe pegar central, também tem que saber resolver alguns das complicações do acesso venoso central, como, por exemplo, o pneumotórax, como drenagem de tórax. Drenagem de tórax é importante, né? Até para o hemotórax em caso de trauma. Pneumotórax hipertensivo, você tem que saber drenar, então. E não tem segredo, tá? A gente vai ensinar também no nosso guia prático, né? De urgência emergência do Mediazuns.
Para finalizar aí, né, toracocentese, paracentese é importante também, vale a pena. Eu já precisei em alguns plantões, não todos, mas é importante saber. Pressão arterial invasiva, sobretudo para você que vai dar plantão em UTI, né, Luci? Nossa médica intensivista está aqui para não deixar mentir. Isso. O tanto que precisa de pressão arterial invasiva, né? Bloqueios anestésicos, a gente vai dar algumas dicas no nosso curso prático de como você, enfim, como consegue bloquear, como diluir medicamentos, como fazer bloqueios loco-regionais para evitar intoxicações por anestésicos. E, no final de tudo, sedação, né? Alguns desses procedimentos que a gente falou aí, você tem que sedar o paciente. Tem que saber sedar de uma maneira correta e, eventualmente, saber acordar o paciente, né? É importante que o paciente acorde. Não, porque assim, tem muito vídeo na internet, sim, chega a ser seria engraçado se não fosse trágico. Você fazendo uma cardioversão no paciente acordado. Assim. Quem já deu sabe a pancada que é, o tranco que é. Então, assim, lembrar que a gente tem que, assim, oferecer um mínimo de qualidade para o paciente durante todo o atendimento, né? E, assim, é uma pancada, galera. Realmente é uma pancada. Às vezes o cara tá dormindo, ele acorda, ele desperta, ele tá sedado, ele acorda devido à intensidade do choque. Então, que a gente já faz um link em saber as medicações que tem no seu serviço. Porque se você chega lá, vou cardioverter o paciente, não tem e aí? O anestésico, né? E aí? Aí é os vídeos, né? Provavelmente não tinha, o cara não sabia, porque era para ele saber. Ou sai não, fica naquela, eita, um FA aqui, eu vou fazer não sei o que, como é que é, tá nervoso, eita, eu sei que tem que fazer isso, mas esquece. É igual, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui. A parte mais fácil de entubar é passar o tubo. É verdade. A parte mais fácil. O pré e o pós é mais complicado. Agora, até você chegar no tubo e depois que você passa, aí você tem que fazer aquele checklist, o que tem, quais são as drogas, qual que pode, qual que não pode, o paciente está estável, está instável. Então, assim, é isso que vai travar você. Pegar o tubo e passar, você vai fazer. Só que, assim, tem que se atentar a essas coisas também, né? Exatamente. E para fechar, eu acho uma dica, eu acho que a dica mais importante, essa aí cara. Todo mundo tem que prestar atenção. Exatamente. É uma coisa assim que não é todo lugar que você vê uma dica como essa. Nunca teve, né? Nunca teve. Você vai em toda a América Latina, a nível Brasil. Não, eu não estou exagerando, não. Anote aí. Anote aí. Anote aí. É o nosso curso, né, de urgência e emergência, nosso guia prático de urgência e emergência, Pocket Class do Medresumos. É você se inscrever no nosso curso, que por sinal, né, Felipe? Então, assim, hoje, né, quando a gente soltar, já vai ter como fazer a pré-matrícula. Pode parecer marketing, né, mas a gente vai soltar só 100 vagas inicialmente, porque vai ter esse contato. Exato. Assim, tete a tete, digamos, com os nossos alunos. E assim, vai ter toda a parte de urgência e emergência, mas também vai ter uma parte mais específica. Por exemplo, vai ter um minicurso de obstetrícia com as emergências obstétricas, um minicurso de pediatria com as principais emergências que você vai pegar no seu plantão relacionado à pediatria, curso com anestésio, enfim, várias coisas, não vou dar muito spoiler, né? Exato. Eu acho isso importante, sabia, cara? Não, beleza, você pegou já as 6 dicas anteriores, viu que o seu plantão não recebe gestante, você não precisa aprender parto para o seu plantão, mas sei lá, chegou e aí? Chegou Exatamente. você está sozinho naquele hospital, naquela cidade, chegou, eu digo mais, uma paciente com eclâmpsia, uma paciente com um trabalho de parto ali franco, né? E aí? Putz, os caras passaram dizendo que eu preciso fazer, mas você tem que fazer. Assistência médica. Assistência médica. Exatamente. Então, tem a gente, no nosso curso, né, vai ter também alguma parte ali, né, fazendo uma pincelada sobre como conduzir esses casos, tá? Então, eu digo mais, né, agora que esse podcast aqui está sendo liberado, já vai estar liberada a página de vendas, né? A pré-matrícula. A pré-matrícula, perdão, a página de pré-matrículas para que você possa garantir, já dar certeza que você vai conseguir E lembra que também é por tempo limitado, tá, pessoal? Nosso curso é sempre limitado, você não vai estar disponível aí o tempo todo não, tá? Até porque são turmas, a gente vai lançar essa turma, a gente vai terminar com essa turma e depois a gente vai abrir novamente essas vagas, até para ter São vagas limitadas por tempo limitado. Ter contato, a gente quer conhecer, tanto que vai ter no formulário e vocês vão preencher, a gente quer conhecer você. Se a gente quer conhecer onde você se formou, se você é aqui da Paraíba, de outro estado, quais são as suas dores, a gente realmente vai ter esse feedback para no próximo curso, na verdade, durante esse curso a gente já vai preparar mais coisas, sim, para estar realmente próximos, né? Eu acho que o vocês. curso merece um podcast à parte, né? A gente vai ter que falar, não precisa falar de cada aula, mas vai falar da importância
de cada aula para o pronto atendimento. A gente vai falar por que o curso é diferente, qual a diferença do nosso curso, o que é que o curso tem de diferente dos demais, que já existem alguns, né? Mas no nosso formato não existe. Enfim, várias outras... O que vai ter disponível, material bônus, materiais bônus, guia do guias plantonista. Dia do plantonista, que você já eventualmente conhece, é um material quase que exclusivo do Med Resumos. Vai estar disponível também para os alunos que eventualmente conseguirem, né, a se cadastrar. Acesso aos simuladores mais tecnológicos, assim, do mercado atualmente. Então, além das aulas teóricas, que vocês vão utilizar esse conhecimento para a prática e para a prova que vocês vão fazer no final do ano, a gente está com um aparato tecnológico, não é brincadeira não. A FAMEN, né? A Faculdade de Medicina Nova Esperança, né, uma das melhores instituições de medicina do Brasil, Exatamente. disponibilizou toda a sua estrutura para que, no primeiro momento, vai ser 100% online, tá, pessoal? A gente tem que deixar isso bem claro. Vou soltar um spoilerzinho assim. Calma, vai ser 100% Segura. online, segura um pouquinho. Segura aí. Mas, assim, 100% online, a gente vai, mas assim, você vai ter vídeos em alta resolução daqueles modelos, passo a passo detalhado, câmera assim. lenta, o que for necessário para que você entenda. Você que eventualmente na sua instituição nunca teve acesso ao manequim de última geração, enfim, a um atendimento que você, ou algum modelo de treinamento, no nosso vídeo você vai sair de lá entendendo, mesmo você não tá com o boneco ali, né? Você vai entender porque o passo a passo vai ser bem detalhado, vai ser repetitivo e vai ser objetivo. Vai ser tipo, tá jogando Counter-Strike. Vai ser a primeira pessoa aqui, ó. Você Primeira vai estar vendo primeira pessoa, a exato. visão que você vai ter quando você for médico. O que a gente quer fazer é isso. Coisas que eu não tive, você não teve. E que a gente hoje sabe que é importante. Exatamente. Quando tu se formou, tu sabia ligar um DEA? Cara, eu sabia. Eu Um confesso que desfibrilador? sabia. Como é que sincronizava lá para fazer a Não, cardioversão? sincronizar. Não. Ali o Só na desfibrilador ali, prática. o DEA é até automático, Tu vê né, azul aí. mas o desfibrilador realmente assim, é alguma coisa que inclusive, às vezes muda um pouco de marca, você tem que entender um pouco melhor, né? Semivoo. Respirador No- mecânico, né? Respirador mecânico é outra ciência à parte, né? Mas enfim, considerações finais aí, pessoal, alguma coisa a mais? É isso aí, né, pessoal? Essa questão da dor, a gente entende que a dor é subjetiva. A dor, o medo que um médico recém-formado tem de dar plantão é uma coisa que é inegável e ninguém pode questionar. Mas, se você assumir o compromisso com esse curso, se você se permitir, eu não gosto de GO, eu vou evitar isso, eu acho que você estará perdendo e também o seu paciente. Se você acreditar, se você vir com a gente tem plena convicção que você transformará não só a sua carreira, como o plantão e também o seu paciente e a família dele. E para finalizar, eu acho que a frase do podcast é pior que a dor é você não resolver essa dor. Exato. Na verdade? Eu acho que para finalizar de todos, né, eu vou deixar um pedido aqui de coração, tá? Lembra, pessoal, quem esqueceu de curtir lá no começo, curta aqui agora, tá? Curta, se inscreva no canal, assine aqui o sininho. Mais importante ainda, compartilhe esse vídeo com teus colegas de plantão, o pessoal que estudou com você. Faz o sala, boca a boca. Joga no grupo da sala lá. Zum. Faz o joga no zum, grupo da zum. sala que isso lhe ajudou e vai ajudar outras pessoas também. E no final de tudo, pessoal, ajuda você, ajuda seu colega, mas ajuda o paciente, tá? Essas dicas, no final de tudo, de uma certa forma, no desfecho, é uma melhor abordagem, uma melhor qualidade de atendimento para o paciente. É isso que a gente preza. No final de tudo, a gente quer salvar vidas, ou quer dar qualidade de vida para os nossos doentes, para os nossos pacientes. Então, seja um médico resumista. É o que eu ia perguntar. Pessoal, qual o nome deles? Médio resumista. Então, pessoal, seja um dos poucos e entre para a nossa equipe seleta de grandes médicos. Faça parte da elite, cara. Faça parte da elite. Quem curtir se inscrever vai entubar de primeira, viu? É isso aí, é isso aí. É isso aí. Pessoal, tamo junto. Tchau, tchau. Foi bom. Roda a vinheta. Primeiro eu dei uma- Roda a vinheta. Dá um suporte pro artista, viu?